Quando o velho pedaço de corda e o medalhão com restos de musgo foram encontrados no envelope amarelado, ninguém imaginou que ali estivesse o primeiro fio solto de uma teia que cobria o Tejo há décadas. O envelope, escondido entre relatórios inteiros selados com carimbos que mandavam silêncio, cheirava a papel antigo e a segredo, e quem tocou naquele medalhão sentiu, segundo contam, o peso de uma promessa quebrada. Visual de mãos trêmulas iluminadas por uma lanterna que mal atravessa a poeira, o brilho do rio lá fora como se fosse uma mancha de prata perdida. As anotações à margem, escritas com letra miúda, repetiam uma frase estranha: guardar até que os filhos esqueçam. E alguém, talvez com medo ou com pressa, riscara a última vogal. Se o Tejo tivesse uma alma, disseram alguns, seria esse amuleto, um talismã que os pescadores beijavam antes de lançar as redes, uma superstição antiga que parecia proteger das águas. Até ao dia em que o talismã desapareceu e os relatórios tomaram o seu lugar, quem guardou o amuleto e porque levou também a voz do rio para longe? Havia, naquela manhã em que o envelope veio à luz, uma sensação de que nos corredores frios da administração se respirava algo que não era apenas burocracia. Era culpa disfarçada de rotina. Eram gavetas cerradas de sobrenomes e números que, segundo sussurravam os mais velhos, traziam manchas que não saem com detergente. Lembro-me do som das páginas ao folhear. Um som que era quase abafado, como se cada folha tremesse ao reconhecer a própria vergonha e do reflexo do Tejo na janela, largo e impassível, como se também ele soubesse das cartas que o traíam. A promessa de respondermos às perguntas estava no ar, mas vinha acompanhada por um presságio, porque desde as primeiras linhas daquele envelope selado havia um aviso. O silêncio foi planeado, não por acaso, mas por vontade. E se as marés têm memória, quem determinou que a memória do rio fosse lacrada sabia também que, uma vez esquecida a verdade, poucas coisas recuperam o que se perdeu. Os pescadores mais velhos ainda falam do amuleto com reverência e medo, como se, ao nomeá-lo, convocassem algo que preferia ficar soterrado. E entre as fitas antigas e os relatórios com carimbos, as datas escritas por extenso levavam-nos de volta às décadas em que se começou a calar a água, os anos 60, os anos 70, e com cada década a escuridão parecia crescer. Prometeram explicações, prometeram abrir caixas, prometeram justiça, e, no entanto, as gavetas continuaram fechadas até que o medalhão apareceu enfiado num envelope que dizia, com tinta gasta, abrir quando for seguro, e quem tinha a chave não parava o relógio. Então pergunto, quem fechou a porta do Tejo e porque jurou que ninguém mais ouviria o que o rio tinha para dizer? Para o Tejo, outrora palco de verões de infância, de banhos à beira do cais e de molhos cheios de risos, ganhou nos relatórios que nunca saíram do arquivo um perfil diferente, calculado e gelado, onde as palavras descarga, resíduo e tratamento insuficiente surgiam como sentenças. Nas fotografias antigas, a multidão nas praias do estuário parecia celebrar a liberdade de saltar para a água, mas por detrás das postais de verão havia contratos, projetos e uma figura que todos conheciam como Salvador. Joaquim Silva, apresentado como engenheiro e dirigente portuário, figura pública associada a inaugurações e inaugurava obras com fita vermelha, a mão sempre pousada no ombro do trabalhador, a palavra sempre certeira nas entrevistas de jornal. Foi ele quem apareceu nas primeiras páginas como defensor do Tejo, quem prometeu limpar as margens e trazer modernidade, e foi dele, segundo fontes não confirmadas, terão partido instruções para arquivar relatórios, segundo investigações em curso que diziam o contrário do que o país precisava ouvir. No palco público, Joaquim tinha o sorriso correto, a gravata alinhada e a foto com crianças a apanhar peixes legendada como proteção das tradições, e nos bastidores era apresentado como a única pessoa capaz de salvar empregos e portar a cidade para um futuro de progresso. Era o homem que cortava fitas e recebia aplausos, a mesma figura que, segundo vozes silenciosas, negociou com fábricas que despejavam sem filtros e que trocou vocação por contratos. A violência daquele gesto não veio em tapa ou grito, veio em papéis e em canetas, e na pequena comunidade de pescadores e lavadeiras ficou claro que aquele suporte formal era, afinal, a faca que lhe foi fincada nas costas. Socialmente, o contraste era de cortar. Ao mesmo tempo que nos salões se falava de desenvolvimento e empregos, nas ruas à beira-rio,
As crianças cresciam livres para brincar nas margens, sem saber que as águas traziam coisas invisíveis. Havia fotógrafos a registar famílias a almoçar no cais e, logo a seguir, engenheiros a negociar a permanência de descargas que não apareceriam nas manchetes. Os que um dia o abraçaram dizem hoje, em sussurros, que Joaquim era uma espécie de anjo caído do progresso que prometeu proteger uma tradição e, ao mesmo tempo, vender o futuro por projetos e parcerias. Contas fechavam-se com números que nunca saíam dos cofres, acordos de sigilo por 5 anos multiplicavam-se e os relatórios sobre contaminação eram rotulados com carimbos que pediam descrição. Aquela combinação de poder e proximidade criava uma sensação desconcertante. O mesmo homem que distribuía luvas e prometia limpeza era, segundo documentos agora chegados às mãos de investigadores independentes, o guardião que decidiu quais as verdades que o público podia ainda ouvir. Como foi possível que o beijo do herói se transformasse em contrato que selou o silêncio do rio? Quem beneficiou com esse pacto e quem pagou o preço nas margens, onde as crianças mergulhavam de olhos fechados? A traição tinha rosto conhecido. O amigo que trazia peixe para a festa e depois descrevia em relatórios que tudo estava regular, foi ao que parece o mesmo que assinou cláusulas em nome do progresso. Há depoimentos recolhidos, segundo fontes, em que assistentes técnicos contam terem visto requisições para destruir amostras e um memorando assinado em letra miúda, com recomendações de arquivar por segurança, tornou-se a chave de um cofre de mentiras. A comunidade, dividida entre gratidão e suspeita, não percebia onde terminava a defesa e onde começava o negócio, e a imagem de Joaquim com as mãos engraxadas de aperto firme ficou gravada como a de alguém que, sorrindo, também podia tramar um futuro. Então pergunto, quantos encontros na calada da noite valeram mais do que as tardes de banho dos filhos e por que nomearam um traidor como guardião do rio? No terceiro vértice desta história, os arquivos médicos surgem como as páginas que finalmente tremem e falam. Num armário de metal, com prateleiras enferrujadas e etiquetas gastas pelo tempo, investigadores descobriram cadernos de consultório com entradas que, segundo investigadores, não condizem com a narrativa oficial. Notas de pediatras, cartas de clínicos de vila, registros de doenças raras em crianças que brincavam nas margens e relatos de mal-estares que, segundo alguns médicos aposentados, começaram a aumentar no final dos anos 60. As folhas trazem rabiscos, carimbos e, em muitos casos, margens cortadas, como se alguém tivesse tentado apagar sinais e imaginar aquela sala iluminada por uma lâmpada amarela, com o som distante do Tejo e o cheiro de desinfetante. Faz-se imagem perturbadora. Os relatórios clínicos que chegaram às nossas mãos mostram padrões que ninguém na época teve coragem de tornar públicos. Casos de irritações persistentes, problemas respiratórios em trabalhadores do cais e um aumento discreto mas constante de malformações que foram, segundo um documento datado de forma indistinta, atribuída a fatores locais, um eufemismo que acoberta tanto a ignorância quanto a conveniência. Há registros que referem bebés com baixo peso e doenças cutâneas invulgares em bairros ribeirinhos, mas quando esses números tentaram chegar aos olhos de quem decida, encontraram pastas fechadas e, em alguns casos, folhas rasgadas. Médicos que hoje prefiram falar com cautela lembram que a preocupação era apagada pelo argumento do emprego. Se dissermos fecham as fábricas, ouviu-se dizer, e esse medo transformou-se em autocensura. É nesse ponto que a relação entre ciência, poder e silêncio se torna mais fria, porque alguém decidiu que a preservação de empregos e a imagem de um símbolo nacional eram prioridade sobre a saúde de quem vivia à beira do rio. Há memórias de maternidades onde enfermeiras trocavam olhares quando um recém-nascido apresentava algo inesperado, e há também relatos de médicos que viram análises desaparecerem ou laudos serem reescritos de forma a atenuar qualquer associação com as descargas industriais. A pergunta que fica, e que resume esta terceira parte, é a seguinte: quem reescreveu as fichas médicas, por que mão foram riscadas as palavras que poderiam ter salvado vidas e quantas gerações aprenderam a nadar sem saber que, embaixo das ondas, havia um segredo que os adultos tinham decidido não contar? E foi nessa intersecção entre aquilo que se sabia e aquilo que se calou que se formou um círculo tão fechado que parecia ter sido costurado pelo próprio medo, um pequeno conjunto de pessoas cuja cumplicidade voltou o rosto do Tejo para longe de quem nele brincava e trabalhava. Apenas algumas vozes decidiam o que podia ser contado nos relatórios
e o que devia ficar trancado em pastas com carimbos de confidencial, e segundo fontes que preferem o anonimato, esse grupo incluía não só engenheiros e administradores portuários, como também médicos de hospital, um advogado com ligações aos grandes estaleiros e uma mulher que, por fora, parecia apenas uma dona de casa conhecida pelas festas de Natal. Essas 5 pessoas, reunidas em salas com cortinas pesadas e mesas cobertas de mapas, trocaram promessas que soavam a juramentos, e os seus encontros, descritos por um antigo assessor como cerimônias de proteção do emprego, tinham a mesma coreografia de quem esconde um cadáver: silêncio, papéis e um consenso tácito. Olhando para trás para as fotografias de inaugurações onde todos sorriem com fita vermelha, é perturbador perceber que por trás de cada aperto de mão havia um pacto que pesava como chumbo no leito do rio. E segundo documentos agora traduzidos, esse pacto parece ter influenciado quais os números que foram publicados e quais as amostras que nunca chegaram ao laboratório. Se é verdade que o poder corrói, então naquele círculo o poder transformou-se em um preservativo contra a verdade, uma cortina que abafou os alertas e normalizou o que não deveria ser normalizado. Havia uma estranheza quase humana nas manias do homem no centro dessa teia, o tal dirigente que aparecia em todas as cerimónias e que muitos acreditavam ser o salvador do estuário. Gostava de colecionar pequenas figuras de cerâmica de peixes. Dizia-se que as alinhava pela casa com a mesma obsessão com que assinava os contratos, e quem convivia com ele lembrava-se de um hábito inquietante: levava sempre uma lata de tinta azul nas reuniões, como se tentasse repintar a própria memória. Esse detalhe, aparentemente irrelevante, tornou-se simbólico quando antigos assistentes contaram que ele riscava relatórios com a mesma tinta antes de os arquivar e que a cor azul parecia servir para apagar menções demasiado perigosas. A reação à sua excentricidade dividia. Uns admiravam a personalidade forte que fazia discursos. Outros cochichavam que por trás daquela ternura por miniaturas havia alguém capaz de trocar vidas por resultados económicos. A tensão entre carinho público e decisão privada alimentou invejas e sussurros, e na periferia dessa obsessão nasceu o primeiro facto que ninguém ousava escrever. Era mais fácil esconder um problema do que enfrentar a crise que surgiria se a verdade viesse a público. Num desses encontros, segundo relatos recolhidos junto de ex-funcionários que agora aceitam falar apenas sob condição de anonimato, um médico veterano entrou com papéis que apontavam para padrões de doença entre os que viviam mais perto das margens, e a resposta do grupo foi um silêncio coordenado que se tornou leitura oficial, estudos inconclusivos e fatores locais. A intriga intensificou-se quando um dos presentes, um empresário com interesses em vários polos industriais do estuário, propôs uma solução que não passava por limpar, mas sim por gerir a narrativa, pagando por relatórios técnicos que atestassem normalidade. E isso não era um plano criminoso no sentido clássico, era um acordo frio, quase administrativo, que colocou a sobrevivência económica à frente do direito à saúde. A pergunta que fica e que ecoa nas margens onde ainda se vêem marcas antigas de redes é a seguinte: como se negocia o silêncio de um rio quando a moeda de troca é o rendimento de uma cidade inteira? Como nos filmes em que um grupo decide o destino de heróis e comunidades, também aqui havia sinais de tensão interna. Um assessor mais jovem não conseguia conciliar a culpa com o salário e começou a guardar cópias de documentos que lhe pareciam erradas, uma atitude que na altura foi qualificada como imprudência. Depois houve conversas noturnas na margem, sussurradas por pescadores que viam navios despejando sem que as autoridades aparentassem agir, e essas bocas foram, por fim, a primeira fissura na muralha. O choque para quem vivia dentro do círculo não vinha de uma traição manifesta, mas de pequenas traições sucessivas: recusar um pedido de ampliação de fábrica, reescrever um laudo, extrair uma amostra e fazer com que se perdesse no caminho administrativo, atos todos com aparência burocrática e efeito devastador. E assim, entre lares forrados de prateleiras de peixinhos de cerâmica, gabinetes forrados de mapas e reuniões que pareciam ritos de proteção, o Tejo foi silenciado pelas mãos de quem jura proteger a cidade. Pergunta-se: quando o preço da verdade é o emprego de tantos, quem ousa abrir a janela e deixar que o vento leve o pó do segredo?
Você acredita que um pequeno grupo de poder poderia decidir por décadas o que milhões de pessoas deviam ou não saber sobre a água onde as suas crianças brincavam? Passaram algumas semanas depois desses relatos iniciais até que uma testemunha, alguém que trabalhara anos numa repartição técnica e que por timidez ou medo nunca antes se expusera, descreveu um visitante que viria a mudar o rumo das decisões tomadas no círculo. Era uma tarde de neblina quando o visitante entrou e a imagem que ficou na memória foi de um homem com um sobretudo escuro, um rosto talhado por sombras, que pediu para falar a sós com o dirigente. Diz a testemunha que depois dessa reunião, o sorriso do dirigente perdeu a leveza de antes e que pela primeira vez trazia consigo uma pasta cuja tonalidade não era azul, mas um castanho seco que ninguém ali reconheceu. Ninguém naquela administração conseguiu descrever o visitante sem tropeçar em lacunas. Não era um empresário com nome conhecido, não era um político em exercício, e as suas origens pareciam mais uma narrativa improvisada do que a identidade de alguém real, como se a sua presença tivesse sido construída para provocar medo e palavra. O que os funcionários ouviram depois, nos corredores e nas notas escritas de forma apressada, foi uma mudança de tom, um novo cálculo que passou a valorizar sobretudo a imagem pública e a continuidade dos contratos, e não tanto a saúde de quem vivia junto ao rio. Há um relato, repetido em confidência por um velho encarregado de amostras, que descreve os minutos logo a seguir à partida daquele visitante. Segundo essa testemunha, helicópteros terão sobrevoado a zona de estuário e ter-se-iam feito telefonemas a números que, conforme o relato, só se ouviam em almoços de gala. Estas alegações não foram confirmadas por registros oficiais, mas, de acordo com o relato, tudo isso terá convergido para a decisão de controlar os dados antes que se tornassem públicos. A descrença dos técnicos chocou-se com a frieza das ordens: recolher amostras, mas enviá-las para laboratórios escolhidos e, em casos inconvenientes, não publicar. O que veio depois foi uma série de pequenos atos de acobertamento que, por si sós, não teriam sido outra coisa senão parte da rotina administrativa, não fosse a combinação deles com a visita inesperada que precipitou uma cascata de decisões. O episódio do visitante ampliou a intriga porque mostrou que havia forças externas capazes de estrangular a transparência com uma rapidez que ninguém até então imaginara possível. Algumas pessoas dentro daquele círculo contam hoje que sentiram medo real quando o tal visitante falou baixinho, quase em tom de confidência, sobre consequências que excedem as finanças e sobre necessidades de estabilidade, expressões que, segundo essas testemunhas, foram lidas como ameaças veladas. Há histórias de guardas que passaram a vigiar armários de documentos, de correspondência remetida para caixas postais anónimas e de uma noção crescente de que a cidade estava a ser gerida por regras não escritas e por visitantes cuja presença desmontava qualquer senso de normalidade. Tudo o que resta agora, entre pastas, depoimentos e fotografias apagadas, é a questão da moralidade. Até que ponto a relação com o poder pode legitimar decisões que afetam a saúde de gerações inteiras e quem, no final, paga o preço desse silêncio imposto? Você acha que uma única visita, um único homem com um sobretudo escuro, poderia mudar o destino de um rio e do seu povo? Quando, anos mais tarde, foi encontrada uma pequena caixa de madeira num sótão que ninguém visitava, dentro dela havia um objeto que tudo alterou. Um diário de capa gasta, com páginas numeradas à mão e entradas que, escritas em caligrafia firme, ligavam nomes, reuniões e decisões que até então parecera impossível provar. A descoberta desse diário funciona como a prova material que desmonta a versão oficial, porque dentro das suas folhas estão anotadas palavras simples e diretas, reunidos decidido arquivar, que colocam em confronto os termos técnicos dos relatórios com a vida real das famílias ribeirinhas. Encontrar um objeto assim, numa caixa que cheirava a pó e a sutil baunilha das antigas bibliotecas, revelou que alguém, em algum momento de dúvida, decidiu não destruir tudo e guardou como quem escreve uma confessionária que não era para ser lida. A simples visão das linhas inclinadas naquela capa marrom evocou cenas de noites longas, de mãos que tremiam enquanto escreviam e de quem guardava remorsos em vez de destruir provas. O conteúdo desse diário, segundo investigadores independentes que afirmam ter tido acesso e nos autorizaram a citar, não aparece como um rol de acusações provadas, mas como uma sucessão de entradas que, se verificadas, descrevem uma rotina de ocultação
instruções para envio seletivo de amostras e nomes de técnicos que deveriam ser aconselhados a não declarar. Havia também uma anotação singular, quase um pedido íntimo: guardar até que os filhos esqueçam a mesma frase que apareceu noutras pastas, e essa repetição faz da caixa um elo entre pequenos segredos e decisões de grande alcance. E foi essa anotação que deu novo impulso a investigações que, até então, esbarravam em negações oficiais e em caixas fechadas. Com o diário, tornou-se possível ligar reuniões a factos concretos, e aquilo que era rumor passou a ter pernas para caminhar pela justiça e pela história. Mas quando alguém tentou usar o diário como prova, encontrou outra surpresa: páginas arrancadas, manchas de água e uma tentativa quase infantil de queimar parte das folhas, o que mostra que aquilo que é descoberto pode ser imediatamente alvo de novas tentativas de apagar. Conta-se que a noite em que tentaram destruir parte do diário, houve um incêndio pequeno no escritório de um dos membros do círculo. Um fogo que foi apagado a tempo, mas que deixou marcas de fuligem e um odor de papel queimado que durou semanas. E entre os papéis carbonizados salvou-se uma única folha onde se lia com nitidez um telefone e uma assinatura. Essa folha, isolada e milagrosamente inteira, foi o fio que investigadores seguiram até a primeira fábrica que sistematicamente desviara águas residuais para canais discretos. O acto de tentar queimar prova e fracassar revela, mais do que a tentativa em si, a certeza de que o sigilo já não era totalmente seguro. Havia, no íntimo de alguns, a convicção de que a verdade poderia emergir, mesmo em pequenos fragmentos. E por isso pergunto: quando um objeto esquecido transforma-se na peça que desmonta décadas de silêncio, quem afinal é o dono daquela memória? O que a guardou por culpa? O que a tentou destruir por medo? Ou as pessoas que cresceram a olhar para o Tejo sem saber o que nadava nas suas águas? Foi essa folha, salva entre fuligem e lágrimas, que abriu a porta para uma descoberta ainda mais desconcertante. O espólio que devia cuidar das famílias ribeirinhas tinha-se evaporado como neblina sobre o Tejo. Na sala do notário, onde o brilho da lâmpada rasgava a poeira, o cofre abriu-se e dentro havia ar e uma etiqueta manuscrita que dizia transferido por ordem. Contas que, em vida, apareciam em fotografias com cheque assinado e medalhões de prata que ontem brilhavam nos colares das madrinhas, não mostravam saldo e cofres sensíveis estavam vazios sem explicação plausível. Quem chorou mais no funeral era, segundo registros bancários agora recuperados, a mesma pessoa que mais tarde assinou a documentação que esvaziou as contas. Essa contradição incendiou boatos nas tabernas, nas filas da lota e nas mesas de café. Como explicar que o homem que era figura cúmplice da cidade tivesse deixado família e comunidade sem um tostão, se não existir um mapa claro de transferências e beneficiários ocultos? Quando o notário abriu as correspondências confidenciais, encontrou contratos que convertiam em papel o silêncio, transferências para sociedades com nomes prosaicos, cláusulas de confidencialidade que proibiam a menção de contaminação e recibos assinados por um contador cujo nome aparecia em fotografias antigas ao lado do nosso dirigente em inaugurações. A leitura dessas páginas fazia soar no ar o som distante dos molhas e trazia à memória imagens das crianças a mergulhar sem medo. Quem tirara deles o futuro financeiro do homem que se dizia protetor do Tejo? Rio subterrâneo e esconde desembocaduras rio subterrâneo e esconde desembocaduras inesperadas em empresas de fachada. E numa carta de cobrança encontrada dentro de um fichário amarelecido, havia uma anotação em letra miúda, quase um bilhete de despedida. Pagar para manter a paz, assinada por quem se apresentava como confidente e amigo. O sentimento de traição cresceu quando pescadores e antigos empregados descobriram que os projetos que disseram salvá-los foram pagos com o que era, oficialmente, o seu património cultural. Subsídios destinados a saneamento tinham sido transformados em consultorias, obras de fachada e estuques para fachadas que sorriam nas revistas. Em reuniões de assembleia, pessoas que outrora aplaudiam o dirigente foram confrontadas com facturas e recibos que não batiam, e alguns arquivos provavam que relatórios sobre descargas vinham acompanhados de notas que pediam privacidade e gestão de imagem. Alguém dentro do círculo trocará a promessa de limpeza por contratos que estavam tão frios quanto um cheque rabiscado. Quando confrontado, esse parceiro pediu tempo e falou em complexidade técnica, e a cidade aceitou o adiado com a força de quem precisa acreditar.
Como se negocia a lealdade de um rio com o preço de um acordo e que rosto tem quem transforma promessas em cofres vazios? A trinca na fachada não foi um colapso de saúde, mas uma lenta deterioração da alma daquele que se apresentou como salvador. Nos últimos anos, em que ainda aparecia em fotografias de inauguração, tornou-se evidente que a necessidade de controlar tudo o que dizia respeito ao Tejo o deixava inquieto, paranoico até, com cortinas sempre fechadas e cartas fechadas para serem lidas somente por mãos amigas. Funcionários lembram que ele requisitava relatórios e depois exigia que fossem redigidos de novo com linguagem menos alarmista, como quem apaga sinais de alarme. Há quem conte que, à noite, ele revia contas em mesas iluminadas por uma lâmpada baixa, riscando nomes e substituindo valores, como se reescrevesse a própria vida para caber no que a cidade queria ouvir. Quando finalmente alguém tentou fazê-lo voltar a publicar números limpos, a sua voz tremeu e as portas fecharam-se. Esse último impulso de honestidade sufocou-se antes de chegar ao ar. No centro desta dissipação de bens e de responsabilidades, há uma figura que, segundo testemunhos corroborados por documentos, segundo testemunhos e documentos recuperados, poderá ter liderado a manobra que esvaziou os cofres. Uma pessoa que sorria no cortejo fúnebre e que dias depois assinou a transferência para empresas de serviço técnico com histórias inscritas em papéis frios. Era o homem que havia trazido peixe para as festas de fim de ano, o mesmo que redigia relatórios sobre a normalidade das descargas enquanto metia no bolso o que devia garantir um futuro para as famílias dos marinheiros. A traição aqui não foi um acto de violência visível, mas uma operação matemática e legal, um jogo de canetas e assinaturas que deixou órfãs de recursos pessoas que até então o chamavam de referência. Quando a tentativa desesperada de impedir a transferência falhou, o dirigente tentou recompor a imagem com promessas tardias e anúncios públicos, mas a sombra do cofre vazio já se estendia pelo cais. E assim, depois desse esforço de retorno, o que restou foi a revelação de um rosto complacente na hora da perda. Você acredita que a mesma mão que consolava poderia ter escrito por trás do pano a sentença financeira que condenou uma comunidade? Vindo da descoberta do espólio, o passo seguinte foi seguir o rastro do dinheiro e encontrar, escondidos em contratos aparentemente técnicos, os nomes de empresas que nunca tinham trabalhado no Rio e que, no entanto, receberam milhões em serviços não realizados. O processo de ocultação foi metódico, facturas criadas por sociedades mercantis de papel, contabilistas que desdobravam despesas e cheques depositados em contas de pessoas cujo nome não constava em nenhum rol familiar. Quando investigadores independentes começaram a bater à porta, encontraram registros rasurados e testemunhas pressionadas a esquecer. Havia uma sensação crescente de que, se o dinheiro havia desaparecido, também haviam desaparecido as responsabilidades e as vozes que as poderiam exigir. Por isso pergunto, quando o legado financeiro de um homem some entre sociedades de fachada, quem fica responsável por recompor o que foi roubado ao futuro das margens do Tejo? Depois de anos de silêncio, apareceu a primeira entrevista em décadas com alguém que durante muito tempo foi tratada como sombra pela cidade. A mulher, identificada depois como antiga colaboradora do dirigente, que os jornais tinham chamado de a quebrola família, uma figura que apetou boatos e que agora falava pela primeira vez em público. Sentada frente à câmara, com as mãos apoiadas numa xícara de chá que tremia ligeiramente, ela contou uma versão que invertia muitas certezas. Ao invés de vindita, trouxe memórias de noites em que pediu clemência e ouviu promessas de limpeza que nunca se cumpriram. As palavras dela abriram portas que durante anos se mantiveram cerradas porque, ao confessar pequenas parcelas da sua vida oculta, desfiou no velo que conduzia às grandes decisões tomadas em salões com cortinas cerradas. Ouvir aquela voz, depois de tantos anos de rumor, foi como apanhar um sopro de ar numa sala cheia de poeira. As histórias que ninguém quis ouvir voltavam a ter corpo e tempo. Ela contou como, ao fim de longos anos de submissão a um papel de facilitadora, decidira não correr mais com segredos e descreveu encontros em quartos anónimos onde se negociaram tarefas que hoje sabemos terem destruído provas. Essa primeira entrevista não veio com teatro ou vitimização. Veio com documentos que mostrou por entre os dedos, papéis de correspondência que confirmavam pagamentos e um mapa de contactos que encerrava a ligação entre empresas de tratamento de águas e nomes que surgiam nas inaugurações.
O que mais surpreendeu foi a equivocalidade de alguns aliados. A pessoa que ela descreveu como amiga de família foi, nas páginas que trouxe, a mesma que aparece a promover contratos e a assinar relatórios de conformidade. Ao mesmo tempo que as suas palavras abriam janelas, também deixavam à vista um rosto humano de quem tivera pouco poder e muito medo, o que reconfigurou o sentido do termo culpa na comunidade. O processo de trazer essa pessoa para a luz pública foi longo e doloroso, porque durante anos ela tivera o rótulo de inimiga e a vida reduzida a boatos. A sua primeira entrevista, portanto, funcionou como um acto de travessia da invisibilidade para a documentação. Em termos práticos, as suas revelações ajudaram a traçar quem encomendou relatórios que minimizavam riscos e quem recebeu pagamentos por trabalhos que nunca existiram, mas também provocaram uma onda de contestação entre os que, durante décadas, preferiram não saber. A traição que ela descreve não é apenas pessoal, é institucional. Indica que decisões que afetaram o rio e as pessoas foram tomadas em jantares e quartos sem o crivo da verdade científica. E quando ela relê em voz baixa documentos que antes andavam escondidos, pergunta-se quantas outras vozes apagadas existem ainda e se todas terão coragem de se sentar frente a uma câmara. Ao revelar factos, a entrevistada provocou uma reação em cadeia. Antigos assessores contaram pequenos incidentes de destruição de registros, técnicos confessaram ter sido pressionados para alterar análises e uma ex-secretária mostrou uma caixa com folhas que faltavam, rasgadas como se tivessem sido arrancadas por mãos apressadas. A sua coragem ofereceu um fio que investigadores independentes passaram a puxar, e o efeito prático foi a reabertura de processos que pareciam encerrados. No entanto, esse avanço trouxe também ameaças, telefonemas anónimos, figuras que visitaram bairros e pedidos ardilosos de silêncio, sob o pretexto de manter a paz social. A mulher que falou por primeira vez declarou em tom cansado que sabia o preço da verdade e que, ainda assim, preferia viver com a acusação de traidora do que com a sensação de cumplicidade no silêncio. Com tudo isso dito, pergunto: quando alguém que foi apagada da história decide falar, estamos prontos para ouvir o que ela tem a dizer, mesmo que isso nos desagrade? Agora volto a um traço que ninguém esperava encontrar. Uma vida dupla, um refúgio secreto onde muitos dos acordos escusos se consumaram longe dos salões oficiais, um apartamento no bairro da cidade que, por anos, funcionou como sala de reuniões alternativa e como armazém de papéis indesejados. As chaves para essa porta surgiram num dos envelopes encontrados, e ao abri-las, os investigadores descobriram um espaço com estantes cheias de pastas, mapas do estuário e uma pequena mesa com restos de chá e notas manuscritas. Era um sítio limpo, mas com cheiro a tinta velha, como quem guarda memórias para serem utilizadas no momento oportuno. Havia também fotografias de navios descarregando em zonas devassadas e um armário onde foram encontradas fichas de pagamentos a nomes que não constavam em listas salariais. A ideia de um lugar dedicado apenas à gestão prática do segredo, longe das câmaras e dos aplausos, confirmou que a manipulação do conhecimento sobre o Tejo não fora improvisada, mas orquestrada. No coração desse refúgio havia uma pequena máquina de escrever, tinta seca e uma caixa com etiquetas que continham referências aos laboratórios selecionados para analisar amostras sensíveis. Entre as páginas encontradas havia registros sobre métodos de tratamento especial, e a expressão em eufemismos deixava ver uma operação de ocultação técnica. Quando uma amostra chegava com números inconvenientes, era simplesmente reencaminhada para um desses laboratórios privados que expediam laudos com linguagem menos alarmista. A duplicidade não era só pessoal, era também geográfica e técnica. Havia um itinerário documentado de quem deveria receber amostras e de que termos usar. E num gesto que pareceu íntimo, encontrou-se uma agenda onde o dirigente marcava encontros noturnos com um técnico cujo nome voltava a surgir nas listas de pagamento, um sinal claro de que o afeto e o negócio se haviam misturado. A descoberta desse lugar secreto trouxe à tona a pergunta final: se havia um espaço onde a verdade era formatada antes de ser mostrada, quem eram os guardiões dessa versão e por que permitimos que aparelhos técnicos definissem o que era seguro dizer? As revelações fizeram aflorar a dimensão humana do engano, que não é apenas de papéis, mas de pessoas que se acostumaram a viver em compartimentos, a esconder rostos e a dividir consciência.
E quando, numa última tentativa de esclarecer, se procurou confrontar os responsáveis por aquelas reuniões, muitos responderam com o argumento já conhecido: fazemos o que é preciso para proteger empregos. A pergunta que deixo aqui e que fica a pulsar como um incómodo é esta: quando descobrimos salas secretas onde se fez política de silêncio, estamos preparados para substituir a comodidade da verdade conveniente pela inconveniência da responsabilidade? Mas a verdade não se deixa arrumar apenas com boas intenções. Ela apareceu escrita onde menos se esperava, em cláusulas tão frias quanto uma assinatura que escolhe calar um povo. Encontramos uma adenda escondida entre páginas oficiais, um anexo com linguagem jurídica que não falava de saneamento, mas de proibições. Proibia a divulgação de dados, obrigava à manutenção de silêncio por períodos que pareciam destinados a atravessar gerações e punia com cláusulas financeiras qualquer técnico que ousasse divulgar números incómodos. As folhas tinham carimbos, selos e uma tinta que havia sido batida repetidas vezes, como se quisessem garantir que a palavra transparência ali nunca chegasse a nascer. Ao folhear, via-se a impressão de dedos nervosos, riscos laterais e, em várias assinaturas, a mesma curva inconfundível do nome de quem presidia às inaugurações. O documento, segundo fontes que nos mostraram cópias com dedos trêmulos, converteu o silêncio numa obrigação legal, transformando aquilo que devia ser direito de informação em crime de exposição. Como se escreve uma promessa de proteção do emprego e, no fim das contas, se encarcera a verdade numa cláusula que nunca devia ter visto luz. A descoberta desse contrato alterou o sentido de todos os relatórios que até então julgávamos técnicos e neutros, porque mostrou que muitos pareceres não eram apenas interpretações científicas, mas peças de um acordo legal que amarrava laboratórios, técnicos e instituições. As cláusulas detalhavam, com precisão surpreendente, procedimentos para envio consultivo de amostras, critérios para escolher laudos externos e até multas previstas para quem prejudicasse a estabilidade social. Uma expressão vaga que servia para intimidar mais do que para explicar. Em reuniões posteriores, antigos assinantes confessaram, sob condição de anonimato, que aceitaram o documento porque lhes prometeram que os fundos resultantes serviriam para modernizar tratamentos, embora na prática grande parte desses valores se tenha perdido em consultorias e projetos que nunca saíram do papel. Quando confrontado com as cópias, um dos signatários alegou, segundo cartas que nos foram mostradas, que assinou para ganhar tempo, uma explicação que ressoou como aviso mais do que como arrependimento. A realidade é que a formalização do silêncio, com força de contrato, permitiu que decisões que deviam ser transparentes se tornassem juridicamente inacessíveis. Pergunto ao público como se sente ao saber que, enquanto as crianças pulavam nas margens do Tejo, a sua proteção foi trocada por uma cláusula que a escalou por escrito. Houve um momento em que a escala do esquema deixou de ser imaginária e passou a ter testemunhas humanas. Pessoas pequenas no mundo dos papéis, mas gigantes naquilo que sabiam. Encontramos notas de reuniões onde se falava em acordos de confidencialidade com fornecedores, e essas notas tinham, ao lado, nomes de técnicos e contas que não coincidiam com volumes de trabalho. Um contabilista, numa declaração entregue a investigadores independentes, descreveu transferências para sociedades mercantis criadas exclusivamente para receber subvenções destinadas ao saneamento, enquanto, nas comunidades ribeirinhas, as valas continuavam a transbordar. A pergunta que fica é amarga. Até que ponto um documento assinado por razões superiores pode substituir o direito de uma geração a um rio limpo? A traição escrita em papel, no fim das contas, não foi um acidente. Foi um acordo que transformou promessas em obrigações e obrigações em silêncio encapotado, e quem assinou esse papel viveu anos a sorrir em fotografias enquanto, nos bastidores, ordenava que a verdade fosse posta em caixa forte. Você aceita a ideia de que um contrato com caneta e selo pode valer mais do que a vida de quem bebe e pesca no rio? Descobrimos também um ficheiro onde, entre correspondência diplomática e recibos de café, havia a lista que ninguém esperava ver. Um rol de nomes assinalados com um pequeno traço vermelho, uma espécie de catálogo de exclusão cujo propósito era impedir vozes incômodas de alcançar o público. A folha, com margens coradas e caligrafia apressada, trazia títulos como emissão suspensa, não publicar, controle de acesso. Era uma espécie de mapa negativo do que se podia dizer sobre o Tejo. Encontrar essa lista foi como ver o verso de um cartaz festivo.
Quando o rosto da cidade sorria para as câmaras, ali à margem, alguém riscante decidia quem podia falar e quem deveria permanecer mudo. Lendo essas linhas, percebemos que não se tratava apenas de borrões administrativos, mas de uma decisão política. Alguém, em lugar de autoridade com poder real, havia ordenado que determinadas vozes fossem enterradas. A existência desse programa de censura explicou episódios que até então pareciam coincidência. Jornalistas que foram cancelados, cientistas que viram os seus relatórios ignorados e técnicos que, subitamente, trocaram de emprego por motivos pessoais. Segundo testemunhos recolhidos, algumas das entradas da lista correspondiam a nomes de profissionais que ousaram pedir esclarecimentos sobre amostras. Depois do aparecimento do documento, esses profissionais foram convocados, repreendidos e, em alguns casos, colocados em licença administrativa. As decisões tinham o caráter de ordens superiores e a sensação de que as coisas eram feitas para o bem maior serviu de cobertura para operações que sufocaram a transparência. Quem fazia esse tipo de lista e por que critérios escolhia as vítimas? Ao confrontarmos antigos membros do círculo, houve quem preferisse não comentar. E houve quem, finalmente, admitisse que a lista existiu para proteger contratos e evitar alarmes públicos que pudessem pôr em causa o desenvolvimento económico. Será que toleramos que a defesa do emprego se sobreponha ao direito de saber o que existe na água onde crescemos? À medida que puxávamos estes fios, a paranoia entre os que tomavam decisões cresceu como uma espuma escura, e as estratégias de controlo transformaram-se em atos quase teatrais de intimidação. Lembretes anónimos, visitas à casa de quem falava e a inclusão de nomes numa lista de exclusão tornaram evidente que havia quem coordenasse uma operação de silenciamento a larga escala. Um antigo funcionário descreveu-nos a sensação de trabalhar sob vigilância. Era como caminhar numa sala onde qualquer palavra podia ser registada e utilizada contra ti, disse ele em voz baixa. Essa atmosfera fez com que muitos aceitassem a conveniência do silêncio, e assim a cidade aprendeu a tolerar o inaceitável. Se uma lista escrita por mãos invisíveis podia decidir quem fala e quem cala, pergunto-lhe: não sente que, mais do que um erro administrativo, está aqui a prova de um plano pensado para enterrar a voz do Tejo e proteger interesses que não eram os do Rio nem os da sua gente? E então, quando já pensávamos ter ouvido quase tudo, apareceu a voz que faltava, a de quem passou décadas a limpar manchas de tinta e de sangue emocional dos relatórios e agora falava pela primeira vez. Era um técnico de laboratório, uma figura que durante muitos anos foi o homem das amostras, o tipo que recebia frascos cheios de água com cheiros estranhos, que anotava números e que, por medo ou ordens, às vezes via como as fichas desapareciam. Sentou-se connosco com as mãos calejadas e contou em frases medidas que havia noites em que o envelope com resultados mais críticos simplesmente não chegava ao diretor para validação. Havia movimentos de gaveta que eu conhecia só de ouvir, disse ele, e ao dizer isso deixou as mãos cair na mesa como quem larga um segredo há muito pesado. O seu relato é um dos mais dolorosos porque vem de dentro do processo. Descreveu frascos trocados, amostras encaminhadas para laboratórios escolhidos a dedo e, mais do que isso, de cartas escritas a pedir cautela na divulgação, cartas com remetentes que antes lhe cumprimentavam com um sorriso nas festas da cidade. Contou também episódios em que o dirigente, a figura carismática das inaugurações, telefonava diretamente pedindo atenção para casos sensíveis. Telefonemas que, segundo ele, terminavam com uma frase repetida que parecia instrução e ameaça: evite alarmes desnecessários. Estas palavras transformaram-se em ordens não escritas que, para quem trabalhava com frascos e números, eram mais tangíveis do que qualquer cláusula legal. O depoimento culminou numa narrativa em que a traição é feita de pequenos actos, a recusa a enviar uma amostra para análise externa, um laudo retocado, assinaturas colocadas onde faltava assinatura e, quando finalmente este técnico cooperou com investigadores, trouxe consigo uma lista de nomes, horários e até recipientes que continham substâncias que, segundo ele, não deviam estar ali. Ao expor estes detalhes, ele não só mostrou quem manipulara os dados, como também explicou como a operação tinha sido mantida, por medo, por subida de carreiras e por uma cadeia de favores que era impossível romper de dentro. Diga-nos, por favor, ao ouvir alguém tão próximo do trabalho dizer que viu a manipulação com os próprios olhos, sente mais revolta contra o sistema ou contra as pessoas que nele escolheram lucrar? Nos últimos capítulos desta investigação,
A pressão acumulada transformou-se numa tempestade que acabou por derrubar o castelo de cartas. O homem das inaugurações, que durante anos havia comandado com um sorriso, viu a sua rede de contratos e confidências desfazer-se numa sequência de exposições públicas, inquéritos e bloqueios financeiros. Segundo documentos e testemunhos autorizados, o processo que havia protegido interesses transformou-se, por fim, numa sequência de provas que o parecem indicar pagamentos a empresas de fachada, assunto sujeito à investigação e à assinatura de adendas que instruíam o silêncio. O clímax veio num dia em que portas se fecharam e pastas foram retiradas de gavetas sob a vigilância de investigadores. Naquele momento simbólico, o que parecia absoluto, o poder de decidir o que o público devia saber, começou a ruir. O homem que tantas vezes cortara fitas viu as suas relações públicas encolherem. Antigos aliados recusaram-se a depor depois de décadas de lealdade e o peso das evidências rompeu a imagem construída em cerimônias e sorrisos. A sua história, que por tanto tempo parecia invulnerável, encontrou um fim contido, não numa grande queda pública violenta, mas num afastamento lento nos corredores da justiça e na prostração de uma reputação que já não resistia. Quanto à pergunta da justiça, ela chegou de várias formas: processos, inquéritos e uma pressão pública que obrigou a contas e explicações. Alguns documentos nunca foram recuperados, muitos contratos foram anulados e algumas das empresas envolvidas foram dissolvidas. Para as famílias ribeirinhas, nenhuma assinatura devolverá as margens limpas, mas a verdade, quando sai da gaveta, começa por ser remédio e chama de alerta. Pergunto-lhe então, acha que a justiça, quando chega atrasada, ainda consegue reparar o que foi roubado a uma geração inteira que cresceu a brincar nas margens do Tejo? As consequências distendem-se para além das pessoas que assinaram papéis. Atingem instituições, memórias e o próprio rio. Depois das revelações, clubes de pescadores e associações locais exigiram auditorias, alguns programas de saneamento foram refeitos e, lentamente, começaram projetos reais de monitorização participativa que incluíram a comunidade. O reconhecimento público de que a manipulação existiu abriu portas para reavaliações científicas e para a formação de novos mecanismos de fiscalização independentes, porque a sensação de traição criou também uma vontade coletiva de não repetir o erro. Mas nem tudo ficou claro. Parte do dinheiro continua a ter destino obscuro, documentos fundamentais desapareceram e algumas responsabilidades foram atenuadas por argúcias jurídicas. O que se perdeu em décadas de silêncio não é compensável apenas por processos e desculpas. Há gerações que guardam marcas invisíveis, memórias de verões que hoje se olham com desconfiança e filhos que perguntam aos pais por que não foram avisados. Ainda assim, a exposição trouxe algo essencial. Deixou claro que o que estava escondido podia ser desenterrado e que uma cidade pode escolher, a partir desse momento, reconstruir compromissos com o rio e com a verdade. Fica uma pergunta aberta que não é apenas nossa, é daquelas que pedem resposta nas margens. Se hoje conhecemos a extensão do que foi calado, quais medidas esperaríamos ver para que o Tejo não volte a ser objeto de acordos que o silenciem? Está a comunidade pronta para exigir mecanismos permanentes de transparência? E estamos nós, enquanto país, dispostos a colocar o bem comum acima de promessas de desenvolvimento feitas em salas fechadas? Amigos, e vocês, como olham para o Tejo depois de ouvir esta história? Foi o rio vítima de um sistema que o silenciou, ou fomos nós, com as nossas escolhas e cumplicidades, que permitimos que alguém assinasse o silêncio em seu nome?